Esse é o ritual dos clubes argentinos na Libertadores. Toma. Pô. Toma. Ai, docezinho de Em leite. 2018, antes do jogo de volta entre River e Boca pela final da Conmebol Libertadores, a imprensa argentina abriu uma discussão sobre uma cruz de sal que foi vista nos arredores do Monumental de Nunes. Para muitos torcedores do River, a cruz era algum tipo de bruxaria feita pelos rivais. Outros acharam que era uma forma de se livrar das más energias e limpar o ambiente. Enquanto tinha gente falando até de ritual contra a chuva, já que o primeiro jogo tinha sido adiado por conta do tempo. Se tratando de Argentina, todas as opções poderiam ser verdadeiras, já que rituais e superstições são a base de todos os confrontos e rivalidades. Ainda mais na Conmebol Libertadores. Padre, uma parte de Deus é de Racing? Mira, parece que não é muito fanático porque não ganha nunca. Das crenças Que isso, mano? exorcismos, Mó mancada, mano. o futebol argentino é um dos mais supersticiosos do mundo e é responsável pelas histórias mais absurdas quando os clubes e torcedores misturam a paixão e a espiritualidade. Ponto a ponto. Peleja. Os hinchas não vivem sem superstição. Aparecer em grandes eventos esportivos é uma das atividades favoritas das figuras políticas ao redor do mundo, que sempre aproveitam das conexões e do apelo popular. Você lembra do presidente francês Emmanuel Macron consolando o Mbappé dentro do gramado depois da final da Copa do Mundo de 2022? O Macron também tinha convidado o presidente argentino Alberto Fernandes para assistir a final junto com ele, mas a nação ficou aliviada quando Fernandes anunciou que assistiria o jogo de casa, para não dar azar. Afinal, cábalas são cábalas. A cábala é uma palavra que define os rituais supersticiosos que envolvem o futebol argentino. Desde ações individuais de torcedores e jogadores, até crenças coletivas nas condições de jogo, nas formas de assistir e até no uniforme. Eu tenho minha mandinga pra ir pro jogo do Flamengo, mané. Jogo do Flamengo, que eu sei que é decisivo, eu vou sempre de um jeito diferente. Jogos normais, eu vou normal, pego meu metrô, desço na Central, faço a baldeação, desço em São Cristóvão, compro um latão de Brahma na saída do metrô, vou tomando latão de Brahma, entro no estádio. Dias de jogos decisivos, eu vou pro metrô, desço na estação do Flamengo, faço a baldeação na estação do Flamengo, vou para São Cristóvão, compro a cerveja no ambulante lá no viaduto de São Cristóvão, o primeiro, sempre o primeiro. O ambulante pode mudar, mas é sempre o primeiro. E eu tenho que terminar a cerveja até o final do viaduto. Aí eu tô de boa. É sempre assim. Todos os jogos da Libertadores que o Flamengo venceu, eu fiz isso daí. Foi uma comoção nacional quando a Inclusive seleção contra o de Boca Estudiantes. jogaria a final com a camisa albiceleste, também usada nos títulos de 78 e 86, já que, na visão dos torcedores, a camisa azul usada nos vices de 90 e 2014 já estava amaldiçoada. Uma pesquisa do Instituto Ipsos, feita em alguns países da América Latina, chegou à conclusão de que os argentinos são os torcedores mais supersticiosos do continente, e que 1 a cada 4 torcedores assume que faz rituais antes e durante as partidas da seleção ou do time do coração. Essa tradição em tentar controlar o incontrolável tem a ver com o processo de popularização do futebol. Aparentemente, os torcedores do Estudiantes fizeram alguma mandinga errada, mané. O bagulho bateu efeito rebote. E está diretamente conectada à história social do país. As crenças populares fazem parte de toda a construção da identidade argentina. Em um processo... Não, quando eu tô no estádio... Eu não tenho maconha, mano. Eu não compro maconha. Graças a Deus eu me desprendi disso, é sério. Graças a Deus. Fiquei 2 anos sem encostar um cigarro e uma maconha na boca. E depois desse tempo, eu me dei o direito de fumar maconha recreativamente quando os meus amigos, que estão comigo, apertam um baseadinho. Aí eu vou, dou um doisinho, pá, e passo a bola. Logo, eu não fumo antes de entrar no estádio. Eu só fumo quando eu entro no estádio. Porque esse meu ritual inteiro, eu só faço sozinho. Tipo assim, jogo de Libertadores, eu vou sozinho. Maracanã. Eu não gosto de ir com ninguém do meu lado. Porque ir sozinho faz parte do ritual. Então, quando eu entro no estádio, né?
aí esquece. Aí sobe 70. Envolve a mistura de conhecimentos ancestrais, heranças dos E aí os amigos estão lá imigrantes já. e sincretismo religioso, se liga. Mesmo sendo um país onde a maioria esmagadora da população é católica, alguns dos santos mais populares nem são reconhecidos oficialmente pela igreja, como é o caso do Gautito Gil, figura que recebe homenagens pelas estradas que cortam a Argentina, e é visto como um justiceiro que lutou pelos pobres. Junto com figuras populares, práticas esotéricas, discussões espirituais e o curandeirismo faziam parte da vida social argentina no século XIX, mas começaram a ser um ponto de conflito e contradição com a própria narrativa nacional. Depois da independência, as elites políticas e intelectuais argentinas queriam construir uma identidade nacional com base na Europa, enxergada como o grande exemplo de modernidade. e Normal, né? civilização. Então, os Tá pra existir um país mais pela-saco da Europa na América Latina do que a Argentina. Tá pra nascer. ideais precisavam ser importados de lá. Além desse processo priorizar uma cultura de superioridade branca, ele também estava pautado nas ideias iluministas, numa suposta razão científica moderna que marginalizava crenças populares e superstições. O esoterismo passa a ser associado ao atraso, à histeria e ao delírio, e cresce a visão das práticas populares como doenças que precisavam ser controladas sistematicamente. Já no início do século XX, é o futebol argentino que passa por uma transformação com a ideia do renascimento crioulo, um processo não só de popularização do esporte, mas que também deu origem ao que passou a ser o jeito argentino de jogar, se livrando dos ingleses e construindo uma nova identidade nacional. Esse novo estilo, mais livre, improvisado e popular, casou perfeitamente com as crenças, que não só resistiram à perseguição, como se fortaleceram. Se o futebol arte sul-americano contestaria a tradição e a razão europeia, as crenças também poderiam voltar. A partir desse novo momento do futebol, diretamente ligado à identidade, o estigma sobre os rituais e superstições começa a diminuir e atingir todas as classes. Afinal, todo mundo quer fazer parte do sucesso do time do coração, Claro. mesmo que espiritualmente. Para os torcedores, as cábalas têm um benefício simbólico. São formas de pertencer ao processo, de encarar o medo do fracasso, de diminuir a ansiedade Olha e isso. tentar ter algum controle no cenário completamente Tá imprevisível. maluco, olha O isso. destino e a sorte, o azar e os milagres podem influenciar o resultado. E dentro de uma comunidade imaginada, de milhares de pessoas que você não conhece, mas que torcem pelo mesmo clube, seguir os rituais é como cumprir seu papel para o bem coletivo. Nas décadas seguintes, os argentinos passaram a demonstrar cada vez mais como as superstições são levadas a sério, e grandes histórias e personagens do futebol local ajudaram nessa missão. Um cara que com certeza ajudou a concretizar a crença nas superstições do futebol argentino foi Carlos Bilardo, um dos maiores e mais polêmicos personagens da história do futebol sul-americano. Bilardo não tinha limites e fazia de tudo para vencer e prejudicar os adversários, seja como treinador ou jogador. Ele foi tricampeão consecutivo da Conmebol Libertadores com a camisa do Estudiantes. Aí, ó. Tinha uma lista longa de rituais com cada elenco que trabalhou. Quando voltou aos Estudiantes como treinador, deu origem a uma das lendas argentinas que rodou o mundo. Em 1982, um torcedor fanático do clube chamado Quiricocho gostava de acompanhar os treinos da equipe, mas sempre que estava por perto, algum jogador se lesionava. Bilardo fez questão de conhecer ele e, acreditando no incrível azar da sua presença, decidiu enviar o torcedor para ver o treino dos rivais e recebê-los nos jogos. Absurdo. Até levar essa má sorte para eles. Foi exatamente naquela temporada Absurdo. que o Estudiantes voltou a vencer o campeonato argentino. E o nome de Quiricocho viajou pelo mundo como uma maldição do futebol. sendo usado até Absurdo, hoje em mano. muitos jogos da Conmebol Libertadores. Já na seleção argentina, as superstições eram tão importantes quanto a rotina de treinos na campanha que terminou com o título da Copa do Mundo de 1986 e influenciava até O crente que ele ia falar, porra, mano. O maluco ia em todos os jogos. O cara foi lá e falou, pô, tá aí, irmão. Esse cara aqui não vai deixar de ir em jogo nenhum. Ele fala logo o inverso, mano. Irmão, tá zicando muita gente. Vai zicar os outros, mano. O nosso, tu dorme na hora do jogo do Estudiante, mano. Tu dorme. titularidade dos jogadores. Entre inúmeras regras, no ônibus da delegação, onde ninguém podia trocar de lugar, tocava músicas específicas, sempre na mesma ordem, e um mesmo jogador atendia uma ligação pública no vestiário antes Isso. de todos os jogos. Obviamente, o jejum de títulos a partir da década de 90 aumentou a ideia de que a seleção não ganhava por conta de mufas, elementos que atraem azar, e maldições. Então as novas gerações Olha. adotaram novos rituais. É por isso que no título da Copa do Mundo de 2022, a imprensa argentina chamou a atenção para várias práticas que eram repetidas religiosamente pela equipe. O famoso campeonato de truco que viralizou nas redes sociais só não podia rolar um dia antes dos jogos, e no reconhecimento do gramado, Paredes, Depou e Papo Gomes sempre tinham que entrar primeiro e comer caramelos específicos que traziam sorte. O ritual que começou na Copa América de 2021, quando a Argentina quebrou o jejum de 28 anos sem títulos, justamente no Brasil, Absurdo. pleno Maracanã. Galera, todo dia na live agora eu vou comer um pote de doce de leite
pra ver se a live estoura e fica muito famosa, tá bom? A relação do futebol argentino com a fé alternativa também foi responsável por popularizar alguns personagens que protagonizaram cenas que não são vistas em nenhum outro lugar do mundo. O bruxo Manuel Valdés, que por mais de 30 anos atendeu devotos em Gorina, nos arredores de La Plata, virou figura carimbada dos clubes argentinos. No seu santuário, que tinha um altar exclusivo para o Gautito Gil, ele recebeu inúmeros jogadores e treinadores que buscavam curas e bênçãos. Em 2017, Valdés ficou conhecido mundialmente depois de aparecer para fazer uma cerimônia mística a pedido da AFA, para ajudar o Messi e a seleção em um jogo decisivo nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra o Equador. Depois do ritual, o Messi garantiu a classificação da Argentina para a Copa com um hat-trick, e Valdés ganhou ainda mais prestígio dentro do país, que ele já era rei. A primeira grande conexão foi com o Verón, ídolo do Estudiantes, que foi atrás Olha do isso, para moleque. se livrar de uma lesão Salve, Andrew. em 2008. Depois de se recuperar, Verón levou o bruxo até o clube, e ele acabou virando um amuleto dos Estudiantes, visto em campo diversas vezes como parte da comissão técnica, numa cena que se repetiu com outros clubes. Ele inclusive fez parte de toda a campanha dos Estudiantes na Conmebol Libertadores de 2009, e viajou com o elenco para a final em Belo Horizonte, onde eles venceram o Cruzeiro e levantaram a taça. Já a rivalidade de Avellaneda, cidade em que os dois clubes não atingiam um outro nível, Vai ter acabou que com ficar a vendo o da Breno. igreja dentro de campo. Na década de 60, os torcedores do Racing foram felizes vendo o clube vencer 2 campeonatos argentinos, uma Libertadores em 67 e se tornar o primeiro do país a levantar a taça da Não, Copa Coringa é gente boa, Intercontinental. O sucesso tirou o sono da torcida independente. E decidiram Coringa é lançar gente uma boa. maldição no estádio Presidente Perón, o cilindro de Avellaneda, casa do rival. A história tem várias versões, mas a mais conhecida diz que os rojos usaram a chave do cuidador do gramado para invadir o cilindro e enterrar 7 gatos em um dos gols para atrair azar. O Racing começou a acreditar fielmente 7 na maldição, gatos? vendo a decadência do clube nos anos 70, que deu início a um jejum de títulos enquanto o rival passou a dominar o futebol sul-americano, vencendo a Conmebol Libertadores 4 vezes seguidas e o Mundial de 73. Ih. A diretoria chegou a ordenar escavações para tentar desenterrar os gatos, mas a má sorte não acabava e o Racing enfrentou um rebaixamento, até que em 1998, em um momento de grandes problemas econômicos e políticos do clube, o presidente decidiu organizar um exorcismo para acabar de vez com a história. O Meu ato de Deus do fé céu, foi gente. acompanhado por mais de 15 mil torcedores e contou com uma procissão, um padre e uma missa dentro de campo. Depois desse episódio, o Racing ainda teve a falência decretada, mas sobreviveu pela força dos torcedores e voltou a ser campeão argentino em Absurdo 2001, isso, gente. depois de 35 anos. Essas histórias de clubes gigantes, campeões da América, só provam quanto o tema é levado a sério na Argentina e como os clubes de lá têm suas histórias completamente ligadas ao esoterismo. Pela primeira vez em Absurdo, 7 anos, as quartas de final da Conmebol Libertadores têm mais clubes argentinos do que brasileiros, na tentativa de quebrar a dominação do Brasil e voltar a vencer. Os argentinos vão contar com o peso das camisas, com as torcidas apaixonadas e, é claro, com muitos rituais. Ah, claro, muitos rituais. Porra. Tem um ritual aí que é chorar no colo do presidente da Conmebol. Tem um ritual que é dar dinheiro pro juiz. Esses rituais aí são foda, mano. Esses daí são foda. Irmão, quem não tem receio de pegar um time argentino na reta final da Libertadores é maluco. Irmão, não dá, pô. Não dá, pô. É muito medo, pô. É muito medo. Tipo assim, é mais medo da arbitragem e do que pode acontecer no jogo do que medo do time, tá ligado? É, o primeiro ritual a gente passou, velho. Vamos ver o segundo agora, né? Vamos ver se o Racing tem esse dinheiro aí pra poder jogar na mão do juiz, mano.